e os possíveis caminhos da aprendizagem em língua inglesa, né? Então, somos todas e todos ouvidos. Muito bem, então, boa tarde, tudo bem? Eu posso compartilhar minha tela, uma apresentação aqui com vocês? Claro. Então, me avisem, por gentileza, se está aparecendo. Edilene, Oi. por gentileza, também, quando colocares, não esqueças de colocar ali a apresentação de slides, para que a gente não veja os slides subsequentes, né? Para ficar só uma questão estética. Ok, vamos ver se eu fiz certo. Vocês me sinalizem, por favor, aqui. Para mim já apareceu compartilhado. Sim. Certo? Tá. Certíssimo. Eu vou desligar o microfone e peço a todos e todas que também o façam, para não atrapalhar na hora da apresentação. Ótimo. Podem desligar os microfones, então, por favor. Aí vocês me avisam se eu passar do tempo, né? Por favor. Porque eu te aviso quando restar 1 minuto. Tá bem. Começando agora, então? Começando. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar, de estar aqui com vocês. Eu me senti até com um pouquinho de vergonha aqui, comecei a tirar a luva, senti o calor das minhas colegas da Bahia, e aqui no Rio Grande do Sul está bem frio. Eu não sei se eu preciso fazer a audiodescrição, como foi nas anteriores, ou se eu posso ir direto ao conteúdo. Vocês me orientem, por favor, como eu sou a primeira que eu estou aprendendo. Perdão, eu também, é a primeira sala que eu mediu, mas não. Podemos seguir, tá bem. Podemos seguir. Estou falando, então, em nome da minha colega, da professora Marta. Nós fizemos juntas este trabalho. É óbvio que aqui nós temos 10 minutos, agora menos ainda, porque eu já usei um pouquinho do tempo. Então, eu vou trazer para vocês algumas provocações, algumas propostas, e a partir do que nós escrevemos em forma de artigo. Na verdade, ainda estamos discutindo se vamos desmembrá-lo em 2 artigos, e é a partir da perspectiva de trabalho que nós temos no Instituto Federal, aqui do campus de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. Então, a professora Marta, infelizmente, não pôde estar aqui apresentando conosco. Eu estou representando não só a ela, mas a equipe multidisciplinar e também ao NAPNE, né, ao meu coordenador, professor Walter, que também está assistindo. O assunto que eu trago aqui em drops, né, em pedacinhos para vocês, já fazendo esse convite para que vocês possam estar lendo este artigo na versão expandida posteriormente, que nós vamos publicar, ou estes 2 artigos, é sobre um assunto que é muito caro, é muito querido por mim, que é a dislexia. Eu brinco que a dislexia me achou, né, me encontrou. Em sala de aula eu sempre tive contato com alunos, ou no AEE, ou como docente, em língua portuguesa, com linguagens, com alunos que apresentavam ou dislexia, déficit de atenção e transtorno de... A hiperatividade, no caso, esse aluno aqui, que nós vamos trazer alguns exemplos, ele tem dislexia associada com déficit de atenção e com hiperatividade. E o encontro com a professora Marta foi justamente por ela trazer essa perspectiva de língua inglesa. Se para a minha realidade, professora de língua portuguesa, já era complicado trabalhar com um aluno disléxico, a aquisição da leitura, na minha visão, era complicado, eu pude perceber e compartilhar a ansiedade da professora Marta trabalhando na perspectiva de uma segunda língua, da aquisição de língua inglesa, no caso. Então, a dislexia, os possíveis caminhos da aprendizagem em língua inglesa, é uma provocação que eu trago aqui para discutirmos, né? O breve resumo. Esse estudo, então, pretende, o estudo maior, o artigo que nós escrevemos, que aqui eu trago um resumo com alguns drops, né, com alguns trechos, pretende contribuir com essas discussões sobre a dislexia desse ponto de vista da educação inclusiva inserida no ensino médio integrado ao ensino técnico, que é o ambiente que nós temos no campus de Sapiranga. Então, nós apresentamos aqui a perspectiva da adaptação curricular, no caso do aluno disléxico, falando também sobre essa atmosfera das atividades pedagógicas não presenciais, que é o nosso recorte do ano passado, durante a pandemia, portanto. Para responder aos objetivos aos quais nós nos propusemos, nós tentamos sintetizar assim, uma revisão sistemática quanto a essa aquisição, o que é adquirir linguagem para nós, seres humanos, disléxicos ou não. Gente, eu não estou vendo, vocês estão vendo a minha tela, qualquer coisa vocês me avisem, tá?
se cair a minha conexão também. Então, além disso, como os pressupostos metodológicos ali, a revisão bibliográfica que nós tentamos trazer, esse recorte no estudo, nós, obviamente, tentamos alinhar, né, casar um pouco da perspectiva do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, dentro do que tem sido feito nos institutos federais aqui do Rio Grande do Sul, especificamente no de Sapiranga, trazendo esses benefícios para a sala de aula com relação à adaptação curricular de língua inglesa. Esse foi o recorte. O nosso aluno, né, o estudo de caso aqui, nós chamamos de aluno Y, para preservar a identidade. Então, adulto, ele completou 18 anos agora, disléxico, e uma das perguntas foi, né, como, a pergunta-chefe, né, o que se pode fazer para ajudar o aluno X, o aluno Y, enfim, adulto e disléxico, para que ele pudesse se comunicar da melhor maneira possível em língua inglesa, para além, né, dos ambientes formais de educação e, sobretudo, com relação ao ensino remoto. Para contextualizar, eu preciso dizer para vocês que o edital, eu faço parte, né, do grupo do IFSUD do Campus Sapiranga, graças ao edital 53 de 2020, que permite que bolsistas de AEE possam estar desenvolvendo o trabalho do atendimento educacional especializado junto aos NAPNES, né, junto aos núcleos de atendimento e de apoio às necessidades especiais. Alguns achados que eu vou pular aqui. E será que é o meu, gente? Não? Querem que eu pare? Que eu aguarde? Não, tá. Pode seguir. Alguns achados introdutórios que eu vou pular, mas que nós fizemos uso aqui no nosso material, foi o acesso ao censo escolar de 2020. Então, de acordo com o censo, 47,9 milhões de matrículas foram registradas nas escolas de educação básica no Brasil, sendo que 1,25 milhão corresponde à educação especial, ou seja, 78% a mais no de 2020 com relação a 2010, não apenas duplicou, né, aumentou. E os números apontam, então, que esse aumento, os avanços na legislação no que diz respeito a esses direitos, né, a gente sabe que é uma luta, nós vimos aqui nesse maravilhoso evento, né, eu aprendi tanto, estamos aprendendo, e até à noite vamos aprender ainda mais, e nós sabemos que esses direitos, infelizmente, eles não são assegurados, né. Aí trazemos aqui a Convenção da ONU e outros itens que eu vou, infelizmente, em função do tempo, vou pular. Voltando para a questão do edital PROEM, né? O atendimento educacional especializado, graças a Deus, tem conquistado espaço no âmbito educacional, independente da esfera, devido a essa... O meu? Pode falar. Então, amplamente ali, essas questões são amplamente discutidas. Saiu o áudio? Que bom. Eu soube que tivemos problemas técnicos, tá, gente? Mas, enfim, vamos continuar, né? Ou vocês querem que eu retome? Posso seguir daqui? Posso seguir? Não é fácil ser youtuber, né, gente? São desafios. Bem, o edital, então, dentro do IFSU, vem proporcionar que bolsistas pudessem trabalhar na função de colaboradoras, né, para melhorar ou para trazer essas dicas, não apenas sobre a adaptação curricular, que foi o que eu mencionei aqui devido a este caso, né, mas de pensar a inclusão, de ver para além das diferenças e realmente assegurar essa diversidade. Eu sou uma das 14 bolsistas, então, né, que foram selecionadas, e aqui eu vou passar, porque já passei do meu tempo, a aquisição da linguagem, a dislexia, o déficit de atenção e a hiperatividade, e o que fazer com tudo isso nas aulas de inglês. A professora Marta é um exemplo, assim, dos professores que nós do AEE sempre amamos, né, que são aqueles professores parceiros que nos dão feedback, fazem reunião, que estão realmente interessados em buscar opções e alternativas viáveis para aquele caso, pensar cada caso como um caso, né, cada ser como um ser pensante e para além das suas dificuldades, né. E aí nós trazemos aqui no nosso artigo, que eu espero poder compartilhar com vocês ele na íntegra em breve,
trazemos questões do que é a dislexia, né, como um transtorno específico da aprendizagem, que quase sempre é associada a comorbidades, né, no caso aqui o aluno também tem a atuação do déficit de atenção, que acaba prejudicando as funções executivas, né, e de retenção da informação. Pode seguir. Seguindo? Tá. E a questão da hiperatividade também, porque além da dislexia e do déficit de atenção, ele tem essa dificuldade com relação à hiperatividade, né? Então, o que a professora Marta, o que nós fizemos desde outubro? Oh, gente, eu esqueci de falar isso, me desculpem. Eu comecei em outubro, tá? Então, fomos até dezembro, foram 3 meses, e eu já entrei no meio da pandemia, quer dizer, sem conhecer as pessoas pessoalmente, né? Conhecendo os alunos pela foto da câmera, porque às vezes na aula a gente sabe que eles também não aparecem, eles estão ali, mas não querem ser vistos. Então, esse foi o contexto e esse foi o recorte. Em 3 meses, nós conseguimos, a professora Marta e eu, assim como com os outros professores também, nós conseguimos conversar e fazer por meio de reuniões e pensar estratégias para aquele aluno, para o aluno aqui especificamente. E é sobre isso que eu queria falar para vocês, que eu vou pular. Agora sim, Elaine, 1 minuto. 1 minuto, tá bem. Vou pular para a parte final aqui. O que nós percebemos durante esse tempo de aulas remotas, né? Muito pouco, assim, da particularidade de cada aluno, a gente acaba conseguindo perceber, porque as aulas, elas estão dispostas nesse ambiente virtual de aprendizagem, cada um acessa ao seu tempo, quantas vezes achar necessário, isso deveria favorecer o aprendizado, né, devido ao tempo de exposição ali, mas essas repetições de conteúdos, elas beneficiaram o aluno, no caso, o aluno Y aqui, o fato dele poder assistir a aula gravada, poder assistir quantas vezes fosse necessário, né, a explicação do professor, esse foi o lado bom da PNP, foi o lado bom da atividade remota. O lado não tão bom é exatamente esse externo, né, esse isolamento, esse distanciamento que faz com que sempre o professor tenha que estar atuante, aquele feedback de chegar na mesa, ver do aluno, e aí, entendeu? Como é que tá? De encostar no ombro, a gente não tem mais. E aí entra o atendimento educacional especializado, aí entra o profissional que vai trabalhar a perspectiva da inclusão, né, fazendo essa ponte, de maneira que professor e aluno, que o aluno não se sinta ilhado e o professor também não se sinta como um ser que não está atingindo os seus objetivos, né. Embora ninguém goste dessa situação, é o que temos, se já é um desafio trabalhar linguagem com alunos disléxicos, com déficit de atenção e hiperatividade, no ambiente remoto isso duplica, triplica, vocês bem sabem, imaginem isso em um idioma que não é o nosso, né, não é a língua materna, o ambiente no qual o aluno foi inserido desde o nascimento. Então, nós acreditamos que esse estudo aqui, que se pretende como artigo, e ainda está em processo de revisão e conclusão, ele se pretendia como um relato, mas ele quer chamar a atenção que as discussões sobre a dislexia, sobre o ponto de vista da educação inclusiva, elas não foram finalizadas e mal começaram, e nós precisamos fazer uma adaptação sobre cada caso dentro desses ambientes remotos das aulas síncronas, assíncronas, e sempre com revisões sistemáticas, sobretudo com relação à aquisição de uma segunda língua. Deixo aqui para vocês as referências, né, e eu não sei se a gente vai poder disponibilizar esse material para vocês no site do evento e tal, e aqui a gente fez um apanhado de alguns sites que ajudaram e têm ajudado os professores, não só a professora Marta, não só os professores de língua inglesa, mas com relação à dislexia, inclusive com dicas de vídeos, dicas de sites, dicas de leitura, que são extremamente importantes para o aluno, para a família, para a gestão, para os servidores e para todos os envolvidos. Era isso. Muito obrigada. Desculpem os problemas técnicos. Muito obrigada. Se tu quiseres disponibilizar agora para este grupo, pode colocar no chat, né? Não sei se fica... E aí depois, não sei se a Maria Raquel está aí, ela pode nos orientar com relação a como posteriormente a gente poderia disponibilizar para o grande grupo, né? Mas, a princípio, colocando no chat como vai ficar gravado, aí todo mundo vai ter acesso, né? Tá, eu vou tentar fazer isso. Tá, joia. Obrigada. Parabéns pela pesquisa de importante... Obrigada. Agora é
Agora são as pesquisadoras Cleise Araújo Sandes, Thaís Oliveira Andrade e Roseneide Passos Vitório de Oliveira, da Bahia, né, com a pesquisa Acessibilidade e Inclusão na Escola Pública, Desafios e Avanços. Isso. Boa tarde. Boa tarde, eu vou zerar o cronômetro agora. Tá. Só uma questão, o slide está passando? Tá sim, Thaís. Ok, obrigada. Prazer, Thay. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Posso começar? Por favor, a palavra de vocês, Guri. Ok. Gente, boa tarde. Eu começo me desculpando, né, por estar usando apenas o áudio. A internet, a conexão não está muito boa, então, para não correr o risco de cair, como aconteceu na semana passada, eu vou ficar com a câmera desligada, tá bom? É com grande satisfação que a gente participa desse evento, né, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, que é o terceiro CEDNEC, e a gente trouxe um trabalho para contribuir, né, com as pesquisas, com as proposições que estão sendo feitas nesse seminário. Nosso trabalho é intitulado Acessibilidade e Inclusão na Escola Pública, Desafios e Avanços, foi escrito por mim, Cleise Araújo Sandes. Eu sou gestora da educação, numa escola de educação básica aqui no município de Ilhéus, na Bahia. Tenho pós em gestão escolar e psicopedagogia, e pelas colegas Thaís Oliveira Andrade e Roseneide Passos Vitório de Oliveira, ambas são mestrandas pela UNEB, de Salvador, em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras. Pode passar, Thaís. Bom, na introdução do nosso trabalho, nós colocamos que a educação constitui-se como um direito subjetivo de todo ser humano. Nesse processo de escolarização, ele torna-se uma forma essencial de democratização. Então, diversos alumbramentos para alcançar a efetivação do direito do cidadão devem pautar-se no empreendimento efetivo da aplicabilidade das leis no ambiente escolar, direcionado à educação inclusiva e de acessibilidade das pessoas com necessidades especiais nas escolas públicas. Então, a gente busca refletir sobre os desafios dessa aplicabilidade das leis que norteiam o processo de inclusão escolar, né? A gente percebe que é necessário e urgente, por isso surgiu esse trabalho. Esse processo de inclusão, ele abrange dimensões multidisciplinares, né? Sua proposta, ela implica numa mobilização e reestruturação de toda a dinâmica escolar e social. Então, nós buscamos investigar como acontece essa inclusão na prática, através de visitas em uma escola pública no município de Ilhéus, aqui na Bahia, a fim de concatenar alguns saberes com essa prática, né, e perceber como essas leis estão sendo postas em prática e utilizadas na inclusão e na acessibilidade dessas pessoas com necessidades especiais. Então, nosso trabalho ele foi dividido em 3 capítulos, além das considerações finais. Tivemos como objetivo geral investigar e analisar como acontece a acessibilidade e inclusão em uma escola pública da educação básica do ensino fundamental 2 e ensino médio no município de Ilhéus, na Bahia, e com objetivos específicos, averiguar quais políticas públicas são direcionadas, né, ao ensino médio e educação básica, observar como acontece a inclusão dos alunos nesse espaço escolar e analisar essas legislações que norteiam e garantem os direitos dos alunos com necessidades especiais. Pode passar, Thay. Bom, o primeiro capítulo, ele traz como título Inclusão Escolar, Democratização e Desafios. Então, o movimento denominado Inclusão Escolar, ele está relacionado, Inclusão Social, desculpa, está relacionado com a garantia da equiparação de oportunidades para todos os indivíduos. No que diz respeito à educação, o seu objetivo principal é a construção de uma escola democrática. Então, essa escola democrática, ela precisa trazer objetivos específicos, né, atender às necessidades educacionais específicas de todos os alunos, sem exceção. Então, para que sejam atendidas, né, e assim, a diversidade, para que seja uma característica intrínseca, como tal, ela seja aceita, respeitada, valorizada, e por mais que nós defendamos, né, a democratização do acesso ao conhecimento produzido pelo homem, que é cultura, né, como fala claramente Vitor Henrique Paro, é preciso ter consciência dos limites da nossa atuação histórica, né? Então, assim, a compreensão dessa natureza histórica, das nossas diferenças individuais e esses decorrentes processos de marginalização a que algumas parcelas da população são submetidas em decorrência dessas diferenças, são chamadas as minorias,
né? Então, a realização de uma escola inclusiva, dessa democratização, ela pressupõe uma compreensão sócio-histórica das deficiências, entender o conceito de deficiência, como ela se constitui socialmente, ela também pode ser, esse conceito, como se constitui socialmente, ele também pode ser superado através de processos adequados, né, a mediações, sendo que esses processos, eles vão demandar mais recursos e mais serviços complementares superiores àqueles que são utilizados na educação comum. Então, é fundamental a discussão acerca do tema de inclusão escolar, né, visando bases teóricas e práticas para a escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular. Então, compete à escola desenvolver capacidades, né, e levar à apropriação de determinados conteúdos da cultura, necessário para que os alunos possam ser inseridos na sociedade. Então, a escola regular, ela precisa de algumas características que podem favorecer isso, como flexibilidade, funcionalidade, participação no planejamento educativo, comunicação objetiva. E o grande desafio da escola hoje não é a simples inserção desse aluno no ambiente escolar, mas oferecer, de fato, um ensino inclusivo, né, e atender às demandas, né, da sociedade, respeitando as especificidades de seus alunos. O segundo capítulo, ele fala das políticas públicas para a inclusão escolar. Então, 3 documentos, eles estimularam a adoção do paradigma inclusivo pelo sistema de ensino, que foi a Declaração de Jomtien, da Unesco, de 1990, que foi na Tailândia. Esse documento, ele vem reafirmar a educação como um direito de todos. E o Brasil, como signatário, ele se comprometeu com a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental em 10 anos. O segundo documento foi a Declaração de Salamanca, né, que ela aconteceu na Espanha, uma reunião na Espanha. Então, esse documento, ele foi oriundo dessa Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade, e acordou-se a união de esforços em defesa de uma escola única para todas as crianças, né, independentemente de suas diferenças individuais. E o terceiro foi a Convenção de Guatemala, que foi transformada em decreto presidencial e repudia todas as formas de discriminação, né, utilizado como defesa na escola comum para todos os alunos com deficiências. Então, assim, no Brasil não há uma lei específica que trate de inclusão. Em seu conjunto, a legislação brasileira tem uma orientação inclusiva, né, já que aponta para a escola regular como locus preferencial para o atendimento especializado dos alunos com deficiências ou necessidades educacionais especiais. Pode passar, Thay. Logo depois, no próximo slide, a gente vê um quadro que eu retirei do livro da autora. No final da apresentação, eu falo para vocês. Ele fala da legislação, né, a Constituição Federal de 88, que ele fala sobre o atendimento educacional especializado para portadores de deficiência e deve ser atendido preferencialmente na rede regular de ensino. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, também atendimento educacional especializado para portadores, ainda utilizado o termo portadores de deficiência, logo depois ele foi mudado, né, preferencialmente na rede regular de ensino. Tem a LDBN, de 96, sobre educação especial para educando portadores de necessidades especiais. Então, na rede regular de ensino, preferencialmente em classes especiais ou escolas especiais. Vem as diretrizes nacionais de educação especial na educação básica de 2001, também para educação especial. Aí já não trata mais o termo portadores, já são educandos com necessidades educacionais especiais, em classes comuns e preferencialmente classes especiais. Tem o PNE de 2001, também, que já trata com pessoas com necessidades especiais em classes comuns, e a Política Nacional de Educação Especial, que fala do atendimento educacional especializado, alunos com deficiência, aí ele já trata, né, mais específico, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Escolas da rede pública, setor de atendimento educacional especializado, público ou conveniados. Pode passar, Thay. O próximo capítulo, ele fala da inclusão escolar na prática. Então, Facion, 2008, ele diz que garantir o acesso de alunos com deficiência a classes regulares não necessariamente garante o seu sucesso escolar. Então, por isso, a importância de se investigar como tem sido esse processo de escolarização do aluno com necessidade especial, no que se refere ao acesso ao ensino regular, a permanência na escola, né? Bem como essa natureza desses serviços educacionais oferecidos. Aí, a partir desses dados, que foi o que nós fizemos com a nossa pesquisa, nós vamos pensar sobre a qualidade dessa educação, como responsabilidade apenas da escola pública, né? E qual a substancialidade dessas reformas educacionais no país. E apesar de contemplar o ensino em escolas regulares na rede pública, a legislação brasileira não define quem é o alunado, ele não deixa claro.
né, onde deve ser desenvolvida a sua escolarização, e qual deve ser a relação entre a escola e o atendimento especializado. Né? Então, fica evidente que não existe uma definição que permita traçar limites entre uma aprendizagem, né? Então, assim, o panorama atual mostra que há contradições geradas por essas leis, né, e elas ocorrem em virtude da educação, da adoção dos princípios da inclusão, né, sem um consenso educacional, entre um consenso cultural, social e econômico que os legitimasse, né, então é necessário uma modificação estrutural de toda a sociedade, né, a fim de tornar-se capaz não só de oferecer escolas para todos, como também de reduzir a desigualdade. Então, seria uma questão conjunta. Na metodologia do nosso trabalho, nós trouxemos, embasamos na pesquisa qualitativa de cunho exploratório, né, já que requer estudos, como nós fizemos, interpretação e análise de todos os dados. Então, a Escola X, no município de Ilhéus, foi o locus da pesquisa de campo, pois oferta o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Né? Então, além dessas observações, foram realizadas entrevistas com gestores e docentes, com a finalidade de responder aos questionamentos levantados dos objetivos e estudos em questão. Então, ficou claro e perceptível que não basta a gente focar apenas na escola, mas existe também a acessibilidade da escola, né, é necessário a inclusão e acessibilidade na escola, a qualidade desse ensino, e é necessário também questões sociais para que seja atingida uma educação plena. Nas nossas considerações finais, a gente percebeu que é necessário, através do nosso trabalho, que todas as crianças possam estar na escola, né, mas com a garantia de desfrutar no âmbito social de uma vida mais digna, pois de nada adianta leis e políticas inclusivas voltadas para o ambiente escolar, se não promovermos no social a equidade econômica capaz de não só levar os alunos para a escola, mas principalmente de reduzir a exclusão a que se acham submetidos inúmeros seres em nossa sociedade. Então, a gente percebeu que a maioria dos alunos, eles não chegam nem ao ensino médio, né, alunos com necessidades especiais, eles não chegam ao ensino médio, né, então, assim, é preciso também não é só a escola, mas toda a sociedade ter essa questão, essa visão inclusiva. E a gente encerra com a citação, né, de Paulo Freire, onde ele diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E a partir desse nosso trabalho no ensino médio, a gente percebeu que realmente é preciso toda uma movimentação social para que isso aconteça. Aqui estão algumas de nossas referências que a gente usou no nosso trabalho, e é isso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de pesquisa de vocês. Fantástico. Obrigada. As questões para o debate, né, serão feitas após todos os grupos e os pesquisadores apresentarem suas pesquisas. Então, agora nós vamos ouvir Gibson da Silva Cruz. Eu não sei se ele está... Isso, professora. Ok. Gibson, isso, professora, Gibson. Gibson da Silva Cruz, então, vai tratar, vai nos presentear, então, sociabilizar com a pesquisa dele, intitulada O Panorama da Educação no Brasil, Perspectivas acerca da Educação Especial. Isso, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma tentativa de apresentação. Todos veem? Só um momento. Agora sim. Sim. Gibson, se tu puderes colocar ali na apresentação de slides, aquele ícone que parece uma taça, aí. Só por uma questão... Ficou maior? Parece aí que vai... Deveria ter. Deu certo ou não? Ainda não. Para mim ficou. Que engraçado, para nós não. Então, eu apresentei... Aqui tá ok. Aqui tá ok. Eu apresentei um trabalho em outro evento e para os meus colegas também não apareceu. Para mim apareceu. Eu peço paciência a todos e nós vamos ter que fazer assim. Eu peço também para manter a câmera desligada, que a internet está caindo. Só o que eu te digo é que, não, está aparecendo ali o teu slide em si.
Só que tu vai ter que trocar manualmente e a gente está enxergando os outros slides, entendeu? Só isso que é diferente, mas a gente enxerga o slide, sim. Certo, certo. Pois bem, vou começar, a apresentação é bem rápida, acerca do resumo que foi enviado para o evento. O título tem como o Panorama da Educação no Brasil, perspectivas acerca da educação especial, né? Eu sou o Gibson Cruz, o autor, faço parte do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Rondonópolis, aqui do Mato Grosso, né, que era o FMT, e se emancipou aí na cidade de Rondonópolis. Eu trago um roteiro de apresentação bem curto, né, onde eu vou fazer uma breve introdução, e a gente vai ter uma contextualização do assunto, uma breve discussão, né, breves conclusões, considerações e algumas referências. Vamos lá. Para a introdução, eu só trago uma frase, uma fala, né, de Damasceno, que diz o seguinte: a questão da educação inclusiva é política. Como dissociar a educação da política? Lembrando Paulo Freire, ao afirmar que a educação é um ato político, portanto, não podemos negar que a inclusão escolar traz consigo interesses que se velam nos meandros dos discursos, das políticas afirmativas, nos textos legais, entre outros. Para fazer uma breve contextualização, né, do panorama da educação, eu trouxe alguns marcos relacionados ao olhar das políticas públicas do Estado para a população com deficiência. O primeiro é em 1854, né, a gente tem a fundação do Instituto Imperial dos Meninos Cegos. Em 57, o Instituto Imperial dos Meninos Surdos, Mudos, né, hoje é o INES. Em 29, mais tarde, o Instituto Pestalozzi para pessoas com deficiências mentais. Em 1950, a ACD. Em 1954, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Mais atualmente, né, em 1990, essas pessoas com deficiência, esses alunos, eles ganham o direito de frequentar instituições escolares em todos os níveis de ensino, né? Eu estou trazendo aqui marcos que mostram a evolução dessas políticas públicas e dos direitos para as pessoas com deficiência. Em 2003, criação de política de educação inclusiva do governo federal. Em 2008, mais recentemente, criado pelo MEC, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós temos uma discussão agora entre idas e vindas, né, no percurso histórico da educação especial, onde a gente observa pelos estudos a segregação no primeiro momento, a institucionalização, a integração dessas pessoas com deficiência. Observamos avanços, né, em relação à constituição de políticas públicas para a educação especial, né, nessa perspectiva da inclusão. No entanto, por conta de várias reformas, né, políticas, a gente encontra, né, atualmente, um estado de retrocesso desses direitos garantidos no passado. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, retrata uma dicotomia entre educação especial e educação regular, né? Tendo a educação especial, infelizmente, perdido seu espaço de concepções, orientações e práticas na versão final do documento, 2018, 2019. Onde o documento final, né, da ABNCC, que é um documento prescritivo, né, um documento normativo e não orientativo, na sua versão final restringe a educação especial
sendo que a inclusão de alunos da educação especial é recomendada apenas a estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental na área de ciências. E aí, como conclusão desse projeto de pesquisa ainda, né, e do resumo que foi apresentado ao evento, nós temos que, no panorama atual da educação especial inclusiva do Brasil, né, nós estamos enfrentando um enfraquecimento, né, dessa educação inclusiva, com precariedade das políticas públicas educacionais, né, que no currículo deveriam priorizar o caráter de democratização, de inclusão. Infelizmente, não está ocorrendo. Ao invés disso, existe um enfraquecimento dos direitos que já tinham vindo sendo conquistados desde 1854. Aqui estão algumas das principais referências. E somente isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Gibson, e parabéns pela tua apresentação e pesquisa. Então, agora... Obrigado, professora. Eu passo a palavra para Larissa Parker, que já está aí a postas, Fernando Luiz Herman e Kathleen Azeredo. E eles vão apresentar, então, a acessibilidade no IFSU, práticas para a inclusão de pessoas com deficiência. Boa tarde a todos e a todas. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim, perfeito. Ok. Sim. Então tá, obrigado. Então, meu nome é Fernando Herman, eu sou professor de informática do IFSU Campus Venâncio Aires. O tempo aqui na cidade está frio e chuvoso, né, que é a cidade de onde eu falo, mas o coração aqui está quentinho, né, porque a gente está conseguindo participar desse evento de educação inclusiva, onde a gente consegue compartilhar tantas coisas bacanas aí, né. Além de mim, também estão aqui hoje, então, as estudantes Larissa e a Kathleen, que em seguida elas vão continuar a apresentação, e a gente está aqui hoje, então, compartilhando algumas experiências sobre o projeto Acessibilidade no IFSU, Práticas para a Inclusão de Pessoas com Deficiência. Esse projeto, ele é desenvolvido, então, pelas estudantes Giovana, a Isadora, a Kathleen, a Larissa e a Yasmin. Elas são estudantes do ensino médio técnico integrado, de informática, né, algumas, e outras, então, são do curso de refrigeração e climatização. Além disso, também fazem parte desse projeto a professora Heloísa, o professor Gelson, o professor Luciano, eu, Fernando, e a professora Janete, que está na coordenação. E de que lugar é este, né, que a gente fala, quando a gente fala em termos relacionados à acessibilidade e sobre inclusão, né? A gente fala, então, de um lugar onde todos têm o direito, né, de ser iguais, quando a diferença nos inferioriza. E a gente fala também de que a gente tem também o direito de ser diferente, quando essa igualdade nos descaracteriza, né? E a inclusão, ela deve ser vista como uma possibilidade para o benefício de todos, onde a gente, então, rompe as fronteiras entre os saberes, né, e se aprende mutuamente, a fim de concretizar uma escola que não tenha preconceitos, uma escola democrática, uma escola de todos, para todos e com todos. Nesse projeto, então, nesse contexto, esse projeto, então, ele tem como objetivo, né, investigar, analisar, socializar práticas de acessibilidade. Principalmente, então, investigar alguns recursos tecnológicos, alguns materiais pedagógicos e possibilidades comunicativas, de modo que, por meio, né, dessas experiências, a gente consiga desenvolver materiais acessíveis aqui no campus, e a fim de promover a inclusão escolar e também social de pessoas com deficiência. O projeto, ele parte, então, inicialmente de uma pesquisa bibliográfica, onde, então, ele é
essa pesquisa, ela dá origem, conforme exposto ali, à produção de dados 1 e à produção de dados 2. Na produção de dados 1, a gente tem, mais especificamente, a pesquisa sobre softwares e aplicativos acessíveis, e ela se desdobra, então, em 2 itens, que tem como principal objetivo a construção experimental, e um deles é a construção experimental e o uso de recursos tecnológicos, né, principalmente de itens informática, seja software ou seja alguma coisa relacionada a hardware, e também possibilidades comunicativas que auxiliem isso em apoio com o NAPNE, né. Também, então, na produção de dados 2, a gente tem como principal intuito a entrevista com docentes do IFSUL, e o principal objetivo disso, né, é fazer a análise e a socialização de estudos e a produção, então, de materiais pedagógicos. A pesquisa, então, desses materiais, desses materiais acessíveis, né, ela consiste, então, para que possam ser utilizados por estudantes com deficiência, né, em cursos profissionais e tecnológicos do IFSUL. E agora, no restante da apresentação, eu passo a palavra para a Kathleen. Então, entre nossos objetivos está investigar materiais pedagógicos acessíveis para estudante com deficiência em cursos do IFSUL, a fim de qualificar processos inclusivos em diferentes espaços formativos. Na imagem abaixo é mostrado o Web Questioner, que é um transcritor automático gratuito. Pode passar. Além disso, também pesquisamos recursos tecnológicos de acessibilidade, tabulando os dados em planilhas informativo-descritivos, como é mostrado na planilha abaixo, onde colocamos o nome do software ou aplicativo, a funcionalidade e também para quem é indicado. Pode passar. A partir da instalação de softwares e aplicativos de acessibilidade, queremos compreender o uso desses recursos tecnológicos, o que é realizado com materiais adquiridos. Abaixo estão os logos do Enable via Cam, que é um aplicativo que controla celulares ou computadores por reconhecimento facial, o software Orca, que é o leitor de tela da Linux, que muitas vezes já vem instalado nos computadores, e o NVDA, que é o leitor de tela do Windows. Pode passar. Entre nossos objetivos também está o de realizar o uso de assistentes virtuais para experiências de inovação tecnológica e para atendimentos, principalmente de estudantes com deficiência visual. Abaixo estão, né, a Echo Show 8, a Echo Dot da terceira geração e o Google Next Mini. Entre as funcionalidades da Echo Show está a de identificar produtos a pessoas com deficiência visual, mas ela também apresenta muitas outras possibilidades, como previsão do tempo, música, agenda, notícias, chamadas telefônicas, leituras de livros e automação residencial. Bom, primeiro o Fernando já me apresentou, então eu posso continuar. Na acessibilidade comunicacional, o objetivo é compreender possibilidades de acessibilidade comunicacional, especialmente com a sinalização em libras e a descrição de imagens, uso de braille, a narração e a legendagem de textos, para que, com a parceria com o NAPNE, informações do campus sejam veiculadas com acessibilidade. Há também um vídeo acessível em libras e audiodescrição no site do curso de refrigeração e climatização. Pode passar. Esse aqui é um exemplo de descrição de uma imagem publicada nas redes sociais do campus, onde foram feitas a descrição para pessoas que têm problemas de visão. Pode passar. Outro objetivo é produzir experimentalmente materiais acessíveis para uso no campus, como placas de identificação de espaços físicos e em braille e libras, jogos adaptados, mapa tátil e artefatos acessíveis para informações veiculadas. Nessa imagem, é possível ver a plaquinha, quer dizer, um exemplo, né, onde está escrito bem-vindo e tem sinalização em brailles e libras. Pode passar.
O jogo de portas lógicas, desenvolvido para deficientes visuais, para ser utilizado na disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores no ensino médio técnico integrado em informática. É possível observar na imagem várias cartas confeccionadas utilizando MDF. Essas cartas possuem relevo e cores diferentes para representar cada tipo de porta lógica. Pode passar. Nos encaminhando para as considerações não finais, concluímos que existem muitos aplicativos e softwares que ajudam pessoas com deficiência. E as pesquisas e as experiências com diferentes tecnologias podem mostrar aos professores e estudantes como melhorar os processos de ensino e de aprendizagem, também qualificando a inclusão em sociedade. Além disso, como raramente encontramos objetos acessíveis em locais públicos, pensamos em promover a acessibilidade em brinquedos, jogos, mapas e meios de comunicação, que auxilia no desenvolvimento e no aprendizado de pessoas com deficiências. Nesse caso, nós já estamos desenvolvendo. Este projeto também possibilita acesso a conhecimentos, mudança de atitude, socialização de saberes que promovem inclusão escolar e social. O IFSU busca cumprir sua missão institucional. Essas são algumas das referências que usamos na apresentação. Pode passar. E alguns links complementares. E o nosso e-mail de contato. Essa era a nossa apresentação. Muito obrigada. Parabéns ao grupo e adorei a Kathleen levantando a questão de que são considerações não finais, não é? Porque a pesquisa não se encerra nela mesma e ela é só o começo, né, de uma série de segmentos que vocês vão dar continuidade. Perfeito, Kathleen. Bem colocado essas suas considerações não finais. Ótimo vocês já estarem aí com esse engajamento e com essa visão de pesquisadora no ensino integrado. Parabéns à equipe, professor Fernando. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos da tarde. Que isso? O negócio está falando comigo aqui. Perdão. Então, dando continuidade e sempre lembrando que, né, todos e todas podem fazer as perguntas ao final das apresentações de todas. A gente, então, vai ouvir Samira de França Peixoto Passos e Lucena Ferreira, né, com a pesquisa intitulada Aulas Remotas Adaptadas, Diferentes Percursos, Direitos Iguais. E aí já estamos nos encaminhando para a penúltima apresentação da tarde. Está com vocês a palavra, então, caras colegas. Ok, muito obrigada. Eu vou abrir aqui a câmera também. Eu vou colocar aqui em minha insignificância pelo local onde eu estou. Eu estou em Boa Vista, Roraima, a única capital do Brasil acima da linha do Equador. Me sinto, assim, muito privilegiada por estar fazendo parte aqui de um IFE, né, no sul do nosso Brasil. Dizer para vocês que vocês, assim, estão de parabéns, que todos esses recursos que vocês colocam aí são coisas, assim, utópicas para o nosso estado. Nosso estado, a grande maioria territorial, ele é indígena, tem localidades que são horas de voo, né? Mas aqui na capital nós já temos a dificuldade já da internet, porque a fibra, ela vem do nosso estado vizinho, o Amazonas. Quando se quebra uma linha de uma fibra, acabou todo o estado, né? Inclusive até de ligações. Ontem foi um dia, às vezes é 2, 3 vezes por semana, né? Então,
a gente, assim, é raçudo nas coisas que a gente realmente tenta fazer. Meu nome é Samira, né? Eu estou coordenadora em uma escola estadual de nível fundamental e médio. A escola onde eu atuo são 25 turmas, praticamente todas as turmas com quase 40 alunos, quando se era presencial. Né? Então, é um desafio muito grande colocar esses alunos a ter uma devolutiva para os professores, os ditos normais, imagine um aluno considerado especial. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Da pandemia da Covid, elas impôs um novo cenário educacional com muitos desafios vivenciados nos últimos meses, né? Mas a escola, que é o nome da escola onde eu trabalho, também teve muita preocupação em manter a qualidade. Por quê? Porque a nossa escola na cidade, ela é conhecida por projetos. E, além disso, de se inserir muitos alunos em universidades, através do vestibulares ou através do Enem, e também nos IFES. Então, muitos pais querem colocar na nossa escola, e por isso que a nossa escola sempre é muito lotada de aluno. Então, quando se teve a pandemia, que foi no dia 16 de março do ano passado, desde então, nunca mais se voltou presencial na escola. Não teve híbrido, não teve nada relacionado a isso. Então, os professores, preocupados com a questão da qualidade, como é que a gente vai interagir isso? É só transmitir, listar conteúdo? Não. Porque se for isso, eles não vão ter uma devolutiva dos alunos. Então, a escola, ela possui um projeto norteador, que é o que rege todas as ações pedagógicas, que é educando com valores, formando cidadãos felizes e vencedores. Então, sempre partiu da escola, mesmo presencial, se tinha esse protagonismo dos alunos, com diversos projetos, né? Caça-talento, era mostra disso, mostra daquilo, incluindo também os alunos especiais. Então, e agora? Como é que a gente vai fazer que eles possam participar de todos esses projetos que a gente já fazia presencial, agora de forma remota? Como a gente vai estimular ele lá naquele seu ambiente doméstico? Ano passado, nós tínhamos 18 alunos PCDs, esse ano também temos 18 alunos PCDs, que saíram 12, incluiu mais 2, e temos professoras auxiliares, e essas professoras, eu sempre dou dicas para ela, conforme a necessidade dele, conforme a deficiência, né, vamos colocar assim. Temos muitos autistas. Esse projeto aqui em si, que foi uma sequência didática aplicada no mês de maio, foi aplicada de uma aluna com síndrome de Down. A professora sugeriu o jogo Tangram através do vídeo da lenda do Tangram, né? Por quê? Porque o professor de matemática, ele estava colocando geometria analítica, questão de paralelas. Como é que ela ia entender, já que a mentalidade dela é de uma criança pequena? Então, se procurou coisas do dia a dia. Olha, as retas das ruas, isso e aquilo. Então, vamos partir agora para os triângulos. Então, se usou a lenda, né, para se formar várias figuras, para ela entender o que era aquilo. Depois disso, se pediu para ela fazer confecção, pediu ajuda da família, né, e tudo isso dentro de um mês, tá, gente? Não foi assim rápido, não. E partiu depois para a geometria plana, já se expandiu o conhecimento dela a partir daquela pequena lendazinha. Partiu-se para triângulo, quadrado, para ela ter uma noção das formas geométricas. Partiu-se depois, né, jogando tabuadas, colocando para ela ter uma organização de sequência de número, e aí depois se ter o foco de ela inserir aquilo nas figuras geométricas que ela já estava adquirindo conhecimento. E a partir daí se colocar a questão das fórmulas, de um modo que ela possa entender a multiplicação, a divisão, se colocando um pouquinho. Aqui eu coloquei assim, pequenas evidências, tá?
eu pedi autorização da mãe, da filha, de se colocar aqui, de como ela estava se adaptando a isso. Eu também sugeri para a professora alguns livros que se tratassem de específico para a síndrome de Down. As referências que foi colocado no projeto, e aqui o meu cabelo, que quando eu tinha cabelo, eu estava assim, eu fui diagnosticada com CA no final de 2019 para 2020, mas nada que hoje não me abala mais. Eu já está superado, já passei por um tratamento quimioterápico, então são várias coisas que essa pandemia, ela nos ensina, não é? Então, desde sempre estou trabalhando em casa, faço pequenas reuniões presenciais com assessores da secretaria. Este ano, peguei uma professora auxiliar, juntamente para ser uma assessora pedagógica minha, para ficar exclusiva com os alunos PCDs. Por quê? Porque ela tem uma pós em psicopedagogia. Então, eu tive sempre essa preocupação com os alunos, porque a cobrança dos pais hoje é grande, né? Hoje não tem internet, então, que tipo de atividade meu filho vai fazer? Mesmo que ele não consiga, eu tenho um de múltiplas, né, deficiências aqui, que ele é cadeirante, ele entende quase nada. Passa um videozinho da Mônica, está no 3º ano esse ano. Um vídeo da Mônica explicando o ABC, é isso que ele entende? Perfeito. Então, essa pessoa, ela tem estudo, né? Ela fez atividades adaptadas, sugerindo para cada professor auxiliar se trabalhar. Então, eu busquei, foi colocado assim para a gente, né? Que ano passado era um ensaio, de que a gente estava aprendendo, de como colocar com a questão de rede, de tudo. Esse ano, não. Esse ano é para valer. E aqui no nosso estado, vou ser bem clara para vocês, não tem nenhuma previsão de voltarmos a ter aulas presencial, muito menos híbrido, tá? Se tiver uma morte a mais, o nível do nosso estado sobe. Chove muito aqui só temos 2 climas, chuva e verão, só. O nosso estado vizinho também está chovendo, o Amazonas. Essa noite, agora passada, se interditou a estrada, Boa Vista, Roraima, porque se quebrou, rompeu ali. Então, aqui, gente, tudo que a gente fizer é válido, porque aqui é precário de muitas coisas, né? Internet, recurso, então, e o nosso estado, ele tem um diferencial, acho que de todos aí que vocês veem. Ele faz fronteira com a Venezuela. Desde 2015, nós estamos sendo obrigados, assim, vamos dizer, a abrigar os refugiados venezuelanos, que não são poucos, tá? Você sai aqui na cidade, você vê no semáforo, tem vários abrigos aqui em nossa cidade, inclusive em outros municípios, e tem abrigos somente indígenas, né? Com esses refugiados que vieram da Venezuela. Se tem um projeto aqui, vocês, acho que na mídia sabem, aquele milionário que está com coisa de ensino de inglês, que ele veio para o nosso estado, passou acho que um ano, um pouco aqui, onde ele disponibilizou o avião de se mandar esses venezuelanos para outros estados do Brasil. Não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui, por a fronteira está fechada desde o início da pandemia, isso não quer dizer que eles não entrem. E como não é regularizada a questão da documentação deles por essa proibição, eles ficam perambulando aqui e não vão para canto nenhum, sem falta de perspectiva de vida. E essas crianças, aonde ficam? Antes, tinha um período que elas iam para a escola, e agora que não tem? O recurso que essa criança tem é a criança que mora no abrigo. Na nossa escola, a gente tem, sim, alunos que moram no abrigo, e a preocupação é dele estar acompanhando isso, né? Escolas aqui do interior, em municípios, só tem a modalidade impressa, onde se vai precariamente em ônibus, né, do estado, da prefeitura, se entrega, em 15 dias volta para pegar, se entrega outro. Então,
Eu vendo aqui a perspectiva de vocês, tal, de como se fazer com aplicativos, é lindo, mas na prática, realmente, que eu vivo, né, essa angústia de o aluno chegar, do aluno aprender, do aluno estar satisfeito, é angustiante. Ainda mais onde eu moro, porque eu quero que os alunos aqui sejam. Eu recebi esse ano um aluno que ele é autista e ele é cego. O pai, ele está me pedindo assim, ajuda, muita ajuda. Vou terminar. Muita ajuda que eu faça um trabalho diferenciado, que o sonho que ele quer, e ele vai investir tudo isso no filho dele, que o filho dele seja um campeão paralímpico. E vocês acham que eu não vou ajudar esse aluno? Vou no que for possível e impossível. Sabe? É um sonho, e essa criança, ela tem que ser estimulada. E agora, como é que eu faço? Não, vamos adaptar sim, vamos tentar ver o que é possível fazermos e vamos ajudar o que for necessário. O que der também, né? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Samira, não só pela tua pesquisa, mas também pela tua generosidade em colocar, né, a realidade de Roraima para o grupo, né, e como diz Boaventura e como trouxe para nós nas palavras do Fernando, né, lá do IF de Venâncio, temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, não é? Então, trazer essa fala do Boaventura, ela é muito significativa quando a gente percebe a tua inquietude, né? E a realidade tão desigual nesse Brasil tão imenso, não é? Vocês estão de parabéns pela iniciativa, pela pesquisa e principalmente por fazer a diferença, né? Nessa instituição. Bom, então a gente vai se encaminhando para a pesquisa final, com o título Docentes frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes na educação profissional e tecnológica, e as pesquisadoras que vão apresentar serão a Daniela Tati. É isso, Daniela? Isso, boa tarde. É Daniela Tati Neves. Daniela Tati Neves e Sabrina Fernandes de Castro. Boa tarde. Vocês estão, então, com a palavra. Por favor. Boa tarde. Me chamo Daniela Tati Neves, sou mestranda da Universidade Federal de Santa Maria, através do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Especial e Deficiência Intelectual, e trago para vocês hoje o meu projeto de pesquisa, juntamente com a professora Sabrina, que gostaria de se apresentar. Não, Dani, só dá um oi mesmo. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade do evento, né? Muito bom poder socializar com todos, e depois de ouvir o relato da Samira, então, super generoso mesmo, como a Inência comentou. Então, Dani, a palavra é tua. Daniela, se tu conseguires colocar para nós, por favor, a apresentação em slides ali, a apresentação de slides, estás vendo? Para mim tá a tela cheia aqui, para vocês não? Não. Eu apertei ali naquela coisinha, tipo uma tacinha, e a minha tela tá com toda a minha apresentação aqui. Tá bom. Eu não sei o que ocorre aí, no caso, que nem o outro colega, né? Não, tá tranquilo. Aqui a gente vai ver só os outros slides que tu vai passar, mas tá tranquilo. Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. Então, trago para vocês intitulado Docentes frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes na educação profissional e tecnológica. Eu ingressei com esse projeto, como sou professora também, me veio a indagação que chamamos de problema. Como os professores da educação profissional
e tecnológica estão lidando com as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, principalmente na pandemia do Covid-19 que nos assola desde o ano passado. Como professora de sala de aula regular, nós temos inúmeros tipos de dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam. E são grandes os desafios para lidar numa sala de aula com uma média de 20 a 30 alunos, especificamente com esses alunos que apresentam essas dificuldades. E em época de pandemia, esses mesmos estudantes, muitos deles, infelizmente, não têm acesso à internet ou algum tipo de meio para conseguir acompanhar os estudos escolares, e isso acaba aumentando mais essas dificuldades de aprendizagem desses estudantes. Então, a importância, daí já volto para o meu problema, da formação continuada desses discentes, desses professores, para conseguir lidar da melhor forma possível com essa diversidade de dificuldades que se apresentam os nossos estudantes hoje em dia, e com uma possível volta presencial, creio eu que muito maiores serão essas dificuldades frente à grande ponte, à grande barreira que se está ocorrendo agora com essa falta de acesso à internet dos estudantes, e que muitas vezes os professores acabam tendo isso como uma barreira porque não conseguem acesso a esse estudante para ter uma forma de atendimento com eles com a qualidade que eles precisam e merecem, e isso vai acarretando um grande problema futuro para nós. Então, a gente busca, como instituição de ensino, sempre uma busca ativa desses alunos, né, pela instituição, por esses estudantes que não estão conseguindo acesso a esse material. Daí aqui eu trago o objetivo do meu projeto, que é o seguinte: após a avaliação e uma conversa com esses professores, a partir das demandas que eles nos apresentaram, nós temos o objetivo de elaborar uma proposta de avaliação para ajudar os docentes no acompanhamento desse estudante no processo ensino-aprendizagem. E como metodologia, nós usaremos grupos focais com estes docentes, assim como com os gestores educacionais, os coordenadores e diretores, para a gente investigar, dialogar como está sendo essa percepção, essa atuação frente a esses estudantes, assim como estão as formações, as especializações destes frente a esta prática, seja de maneira remota ou presencial. Eu, como docente, eu procuro sempre me especializar, ir atrás de novos conhecimentos, assim como estou ocorrendo agora, estou no mestrado em educação, para aperfeiçoar a minha prática com esses estudantes, tanto na forma remota, que ainda estamos na maneira remota devido à pandemia, como numa possível retorno no presencial com esses estudantes. Daniela, não queria te interromper, mas só para avisar que não, a gente continuou, a gente está na primeira tela, não está passando. Ai, desculpe. Não, é só para... Agora, apareceu? Agora sim. Desculpe. Aqui foi tudo que eu relatei, eu trouxe em tópicos para não trazer um texto tão longo, para vocês conseguirem ir acompanhando, né? E aqui no terceiro slide eu trouxe o objetivo de forma escrita e o método que eu vou utilizar. E aqui, finalizando e abrindo para perguntas e debates, o meu agradecimento, junto com a professora Sabrina. Perfeito. Tu ainda tens mais tempo. Era só para chamar a atenção dos slides. Sim, não era para terminar. Era só porque não estava passando os slides. Desculpa. Não, imagina. Eu acabei finalizando, mas daí então vamos abrir para os debates e perguntas. Eu não sei se a professora Sabrina tem algo a falar, ou incrementar alguma coisa. Acho que não, Dani, o trabalho ainda está iniciando ainda, né? Então a gente está na expectativa da busca de novas, dos referenciais e do próprio trabalho, mas eu acho que destacar que a gente vem buscando as questões relacionadas à inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Então esse é o objetivo. A partir, então, da busca de como que os professores, como nós, professores,
podemos, de uma maneira mais adequada, atuar diante desses alunos dentro das salas dos cursos técnicos aqui dos nossos colégios. Isso. Isso, muito obrigada. Perfeito. Então, como bem lembrado pela Daniela, nós, então, agora iniciamos para, né, questionamentos e para nós aprofundarmos mais cada uma das pesquisas. Sintam-se à vontade, né? Acredito que, se não quiserem falar, podem escrever no chat que eu leio. E só para lembrá-los e lembrá-las que a apresentação, não, a presença, né, da atividade de hoje será posterior às 19 horas no último evento do CEDNEREC, né, para vocês na última palestra. E, por favor, quem ainda não colocou o nome no chat, solicito que coloquem para que a gente depois possa fazer a presença de vocês aqui. Mas, então, voltando, todas as pesquisas estão de parabéns, né? E gostaria, então, que vocês, por favor, coloquem, né? Questionem, enfim, corroborem para que a gente aproveite mais esse espaço. Por favor, Fernando. Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu não sei se a professora Edilaine, que apresentou antes, acho que era Edilaine, né, ou Edilene, eu não me lembro ao certo agora. Ela apresentou antes e falou algo que eu achei muito, muito interessante e que a gente notou que aconteceu, né, que ela trabalhava com atendimento educacional especializado, né, e uma coisa que ela notou que aconteceu de bom, eu gostaria de compartilhar isso também, do contexto das aulas remotas, esse contexto que a gente tem, que alguns alunos acabaram sendo beneficiados com isso, né, principalmente aqueles que durante a tua aula eles não conseguiam prestar atenção, né, agora eles têm, geralmente eu, né, da minha parte da informática, todas as aulas eu gravo elas, então eles têm a possibilidade de olhar essas aulas depois, inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias, até que eles consigam aprender, né, e achei esse relato bem interessante e condiz exatamente o que acontece nas disciplinas que eu ministro aqui no campus, que eu tenho situações parecidas. Com certeza. E também o fator, o lado ruim, né, o negativo, que é o isolamento, eu também senti, já que os meus alunos de AD seguem ligando e querendo conversar só por conversar, porque a disciplina, né, nós trabalhamos modularmente no campus, e então a gente tem um período com eles e depois passa para outra disciplina, e aí quando eles sentem a necessidade de seguir conversando, seguir mantendo o vínculo, não é? O Leonardo coloca que concordo com o Fernando, já observei o mesmo em relação a alguns e algumas estudantes, mas não acho que sejam maioria. Não sei se tu queres abrir o microfone, Leonardo, para te manifestar. Opa! Não, é só para dizer mesmo que realmente eu já tinha observado algo parecido assim nas minhas turmas. Eu trabalho com matemática e a gente causa assim uma certa aversão realmente a alguns estudantes. Então, nas aulas presenciais a gente sente que algumas pessoas tendem a ter esse certo medo de fazer perguntas de modo geral. Então, para alguns casos bem específicos, eu notei a mesma coisa que o Fernando, assim, talvez esse esquema online tenha favorecido a esse tipo de estudante para ter um outro canal de atendimento. E eu acho que o grande desafio é esse, assim, a gente está tendo muitas dificuldades durante esse período, mas a gente também está tendo algumas observações interessantes que talvez no futuro, eventualmente, no modelo híbrido, a gente possa tentar aproveitar para unir o que a gente tem de bom nos dois modelos, né, tanto no presencial quanto no online. Era só isso mesmo. Perfeito. E aí eu gostaria de fazer um contraponto, que tipo teve essa fala, daí eu me lembrei disso, e logo depois teve a apresentação da professora Samira,
que disse do contexto que eles têm lá. Aí fica realmente, né, como a gente tem disparidade, né, num país que nem a gente tem. Com certeza, né? Muitas realidades dentro de uma legislação só. Então, é uma batalha a ser travada, né, Samira? Aqui a luta é diária, né? Eu vou dizer para vocês que é diária. Essa busca ativa por falta de legislação nacional e estadual se demorou muito a fechar o ano letivo. O ano letivo foi fechado agora em abril e início de maio se iniciou o ano letivo de 2020-21 já de forma remota. Agora, como é que eu vou fazer uma matrícula, aceitar novos estudantes, né, de sexto aninho, vindo de uma prefeitura sem conhecer o professor, sem ter um contato com o professor? É bem complicado. E aquele que vem, o estrangeiro, que vem de um abrigo, como é que vai ter o contato? Nós tentamos fazer uma acolhida, foi uma semana de acolhida, com cada ano, né, temos várias turmas, e ouvindo eles mesmos, professores falando como é que vai ser e tudo mais, mas é difícil, é difícil. Terminamos ontem uma reunião com os pais que começou semana passada, e ontem me chamou muita atenção uma mãe que falou: o que vai ser feito com meu filho? Ele é o fulano, tem isso, tem isso, tem isso, ele é especial. Como é que vai ser trabalhado com meu filho? Eu quero saber, eu não quero que ele fique só por estar no papel, eu quero que ele participe, né? O que a escola vai fazer em relação a isso? Ele não consegue fazer, não consegue escrever, não consegue calcular, e aí? Qual a devolutiva da escola em relação a isso? Né? Então, a gente tenta colocar com os recursos que a gente tem. Mãe, é um vídeo que ele consegue? É um vídeo que vai ser colocado. Vamos tentar fazer um meet com ele, para ele interagir com a professora auxiliar, para ele tentar um pouquinho resgatar, é isso? É isso que ele vai ter. Então, o que a gente também depende muito do recurso financeiro da família, da organização do ambiente doméstico deles, ainda tem as condições financeiras da escola, do Estado. É bem complicado, não vou mentir para vocês, não. A nossa escola, assim, ela se destaca de quase 1.000 alunos. Quando finalizou o ano letivo, foram 6 alunos não localizados. Hoje em dia, só temos 2 de quase 1.000 alunos, então a gente faz uma coisa... não conseguimos achar, foi 2 venezuelanos que a gente acha que está em Curitiba, né? Um em Curitiba e um em Florianópolis, porque eles não dão satisfação. Quando chega lá sem nenhuma documentação, eles partem tudo do zero, né? Então, é uma coisa complicada, Tem gente que mora perto da cidade, mas em um ambiente rural, como é que vem? Lá não pega internet, como é que vem pegar atividade? Então, é uma problemática que os meninos falando de software, de programas, maravilhoso. Perfeito, perfeito. No mundo ideal, o tópico é, sabe, primeiro mundo, mas que não é a nossa realidade. Samira, e eu acredito que o Fernando e as meninas que estão na pesquisa também sentem essa frustração frente à nossa realidade, né? Porque nós também sentimos, eu digo, os docentes de Sapucaia, essa fragilidade, digamos assim, dos docentes, né? Quando nos deparamos com a relação das demandas específicas, não é? E conseguimos, né, trabalhar de diferentes maneiras e montar grupos de pesquisa, né, montar o NAPNE,
E aí eu tenho certeza que o Fernando, assim como as minhas colegas do IFE, tem essa inquietude, né, de será que estamos no caminho correto, né? A gente está caminhando, mas como colocaram as meninas de Santa Maria, né, a Daniela e a Sabrina, né, esses docentes têm essa dificuldade, né, e aí tu nos trazes uma realidade mais cheia de variantes, não é? Mais cheia de questões para serem debatidas, resolvidas, pelo menos para serem para a gente ter essa reflexão, né? Sim, mas essa dificuldade quando se chega numa área específica, que já vai partindo para os alunos do ensino médio, já era uma dificuldade que se tinha presencial de como trabalhar aquele aluno especial. Agora, imagine de forma remota. Aqui, pelo menos, a gente tem na cidade uma lei que obriga, dependendo da especialidade da criança, ter um professor auxiliar para ele. E hoje em dia, a gente tem sala com 3 alunos especiais com um único professor auxiliar. Para vocês terem uma noção, né? Então, já era complicado, imagine agora. Esses professores auxiliares, preferencialmente, têm que ser pedagogo, para adaptar questões, né, de todas as disciplinas, para adaptar para a criança. Samira, então, nesse ponto, vocês estão melhores que a gente, aqui em Santa Maria, pelo menos aqui, porque a gente prega e tenta trabalhar com o que a gente chama de ensino colaborativo, que seriam 2 professores trabalhando junto, quando se tem alunos com deficiência, mas a gente ainda não tem recursos humanos para isso, né? A gente tem aqui, na grande maioria, o monitor, que o monitor não é uma pessoa que vai fazer o trabalho pedagógico, né? Ele vai cuidar da higiene, locomoção e alimentação. Então, essa questão, eu acho que é muito importante ter esse professor que trabalhem 2 professores juntos, né? Assim, não só daqueles alunos que têm dificuldade ou deficiência, mas pode trabalhar com todos os outros, dando uma atenção diferenciada para quem precisa, né? Porque às vezes a gente fica aquele aluno quietinho mesmo, né? A gente acha, ele tá quietinho lá, não tá nos incomodando, então tá ótimo, né? E no fim, na verdade, ele pode precisar de uma atenção bem maior do que qualquer outro que, inclusive, possa ter deficiência, né? Então, olha, vocês estão de parabéns com essa questão de 2 professores em sala de aula. É um sonho aqui. Além desse professor auxiliar, que tem que ser concursado, né, para estar na vaga como professor, dependendo da necessidade da criança, também ele tem que ter um cuidador, com uma questão da higienização. E se ele ainda for surdo-mudo, vamos colocar assim, ele também tem direito a intérprete. Isso tudo está em lei, entendeu? E o pai sabe disso e obriga o Estado e cobra. Entendeu? E consegue, Samira, efetivamente? Na justiça consegue. Na justiça consegue. E eu ainda falo para o pai, vá, não conseguiu, não tá, vá, eu ensino direitinho os passos como ir para conseguir, entendeu? Ai, que ótimo. A professora Suzana apresentou a pesquisa dela agora à tarde, numa outra sala, e colocou, numericamente, nós temos 14 campos, né, vinculados ao Instituto Federal Sul Rio Grandense, e apenas um campus tem profissional AE. Então, a nossa realidade é difícil com relação a efetivar a contratação desses profissionais em sala de aula, assim. Não sei, né, Guria, se vocês... é a mesma coisa aí, né, Sabrina? Aqui eu estou na Universidade Federal de Santa Maria, né? A gente tem, eu não sei dizer exatamente os números para vocês, mas eu estou na coordenação do curso. A gente tem alunos surdos e hoje
a gente está tendo dificuldade, por exemplo, do acesso a intérprete para todos eles, porque não tem esse profissional que dê conta ainda bem que tem muitos alunos surdos, mas a gente não tem profissionais suficientes que dê conta das aulas para todos, né? E a gente está na universidade que supostamente, né, tem um núcleo de acessibilidade bem estruturado, né? Então, supostamente não, tem um núcleo que tem um núcleo de acessibilidade bem estruturado, mas que ainda faltam muitas questões, principalmente de recursos humanos. Eu ouvi o professor falando de sala de recurso multifuncional, que é um ambiente, né, que é muito necessário dentro da escola. Todas as escolas aqui também, já na estrutura organizacional, tem que ter uma de manhã e uma pela tarde. Cada uma atende o horário oposto ao estudo do aluno. E essas professoras fazem matrícula, fazem estudo de caso, então enviam atividades também adaptadas fora do horário. Os alunos que podem ser matriculados, não é qualquer aluno, e se o pai também vai querer. Por quê? Porque aqui no nosso estado a gente tem uma rede chamada Cidadania, onde um tempo atrás passou uma primeira-dama aqui, ela criou esse centro para pessoas com necessidades especiais, independente da idade. E quando ele vai para lá, ele vai várias atividades, tem dia que ele passa o dia todo lá. Então, quando ele é matriculado lá, ele não tem a obrigatoriedade de frequentar a sala de recurso multifuncional, porque ele já faz uma atividade fora, né? E aqui também a gente tem a ecoterapia voltada também somente para aluno especial. E os centros, cada uma com a sua deficiência, um para surdo, um para altas habilidades, aqui são os centros que a gente tem específicos para isso, já criados pelo governo com professores concursados do Estado. Perfeito. Samira, tu colocaste na tua apresentação que a escola onde tu trabalhas, onde tu coordenas, ela trabalha com projetos. Eu gostaria de saber, tu poderia nos exemplificar melhor como é que funciona como é que funciona a didática, a metodologia baseada nos projetos? Certo, o projeto norteador é formando cidadãos felizes e vencedores. Esses projetos são gerados na questão moral do respeito, solidariedade, então são ações que presencialmente a gente tinha com os alunos, né? Tínhamos também o chamado Caça-Talentos, onde tem a modalidade, dança, música, poesia, sarau, então eram várias modalidades dentro de cada projeto. Então, isso chama a atenção do aluno, de ele querer estar na escola. E o Grêmio também era muito atuante, tanto é que a gente tem uma rádio dentro da escola, quando é presencial, era o que bombava, no início, no meio, no final da aula, acabou, horário de aula, pum, né? Então, é uma coisa que chama, é o diferencial de uma escola dentro de uma periferia, né? Então, é precário, é caindo, é não, mas o ambiente ali é limpo e é acolhedor para aquele aluno, entendeu? Então, esses projetos é o que bombava, é o que chamava a atenção na mídia, a televisão ia, entendeu? A escola gera, é uns jogos, agora professora de educação física, vai ter os jogos, Olimpíadas, né? Ela já está planejando um projeto de forma online, maravilhoso, entendeu? Ela vai colocar os países, vai colocar as modalidades, ainda não, ela está fazendo, não me compartilhou ainda, mas eu sei que ela já está fazendo, e os alunos já estão querendo participar. Ela vai fazer um torneio de jogos eletrônicos, online, então são coisas que a gente tem que se adaptar à nova realidade. E é o que os meninos gostam, não tem que ser uma coisa maçante, isso e aquilo, é uma fórmula, eu tenho que colocar hoje em dia, ele querer fazer a questão do DCR, da BNCC, partir dele, querer aprender. E aquela coisa maçante, hoje em dia não dá mais, tem que ser partindo de projetos, de sequências didáticas, para que ele goste de fazer. Não adianta mais, eu tenho um professor que dá aula na universidade, tem um professor que dá aula em escola particular, voltado
muito tradicional de conteúdo para vestibular, e ele está tentando se inovar, que ele está vendo que não está tendo sucesso. Então, professor, são coisas que a gente tem que, mesmo tendo, eu não fui formado para isso, eu não tive uma faculdade, uma graduação voltada para isso. Tem professores que saiu que um negócio de uma lei de enquadramento, saiu e se aposentou. Então, estão vindo uma nova geração, então uma perspectiva aí que talvez ano que vem, seja lá quando for, esteja um novo concurso para que esses que estão saindo aí, que a mentalidade ainda é o tradicional. Então, os alunos já estão de forma muito maçante em relação a isso. E como está hoje, como é que eu vou ensinar isso? É de forma prática. Prática, coisas que eu posso. A menina da lenda do Tangram, o que tem na sua casa na forma geométrica? Do quadrado, do triângulo, da bola. Você associa isso com o quê? Vamos formar aqui, então, coisas que possam realmente partir dela fazer. A mãe está ali monitorando, mas que ela possa partir, entendeu? E concretamente aplicar aquilo na vida dela, não é? Sim, aplicar. É o significado, exatamente. Uhum. Sim, é ali no mercadinho, com dinheiro, fazer o troco, entendeu? Tem que, é ali, é uma planta, o que acontece com a planta? Então, são coisas que os professores têm que, né, tentar se adaptar nesse novo normal pedagógico. Perfeito. Que tarde rica, não? Nós passamos pela dislexia, né, trazendo a questão de como que acontece a inclusão na prática lá da Bahia. Fizemos um panorama na educação do Brasil com o Mato Grosso. Vimos, a partir de Venâncio, a acessibilidade no IFSU. E aí chegamos a Roraima e percebemos o que é realmente essa acessibilidade e a real como que diz a real os reais problemas e variantes, né? E aí com Santa Maria entramos então na questão das dificuldades docentes, né? Eu acho que esse grupo conseguiu trazer vários aspectos dessa nova tentativa, né? Dessas tentativas e dessa busca, né? De fazer com que as igualdades, então, não sejam descaracterizadas, né? E que as diferenças não sejam inferiorizadas, para efetivamente fazer com que o nosso trabalho seja refletido nas conquistas individuais de cada aluno e aluna. A tarde de hoje foi riquíssima, então todos de parabéns, todas de parabéns. Eu só estou colocando isso, não quero encerrar a discussão, mas realmente que caminhada bonita a gente fez até agora, e eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las, não é? Porque também nesse encontro a gente mata um pouco a saudade, né? Do encontro presencial, né? Do bate-papo e até dessas angústias, não é? Que quanto mais a gente conversar, mais a gente refletir, mais a gente pesquisar, a gente vai conseguir sanar. Eu acho que estamos no caminho, né? Eu vou falar um pouquinho, então, eu comentei ali no chat que aqui na rede municipal da cidade de Santa Maria, a gente tem um programa de atendimento especializado que chamamos de PRAEM, no qual esses alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou até mesmo superdotação, lá na sala de aula da professora
Inessa, por exemplo, ela não está conseguindo dar uma atenção especial, não tem monitor, não tem, como um sonho que é na cidade de Samira, né, um profissional junto com esse aluno, esse professor encaminha esse aluno para esse atendimento. Lá tem diversos profissionais no PRAEM, desde a área da saúde até a área da educação, que vão ver o que a professora Inês encaminhou esse aluno, porque ele precisa de um fonoaudiólogo, ele precisa de um acolhimento familiar, ou ele precisa de um apoio pedagógico ou psicopedagógico, ele vai ser atendido por um desses profissionais. No momento, os atendimentos estão sendo via Meet, mas tem profissionais que estão atendendo presencial, com todo cuidado, porque é um aluno por horário, então tem todo esse tempo de higienização, de cuidado, né, de verificação de temperatura, desse aluno no chegar. Então, acho importante também trazer, frente às discussões que nós estamos tendo, que há municípios que têm programas assim, que auxiliam o trabalho do professor lá da sala de aula. Queria trazer esse relato também para contribuir. Perfeito. Nós lá no IFSUL, em Sapucaia, nós temos o NAPNE, que promove encontros, promove essa integração entre as famílias e o campus, né, entre os professores, trazendo, então, a vivência, né, a experiência empírica dos professores com soluções dentro da sua sala de aula, e assim a gente está tentando construir, né, a gente sabe que cada caso é um caso, mas que é sempre bom ouvir, né, como é que o colega está lidando com essas especificidades, né. Queríamos, assim, um lugar para que tenhamos, assim, tivéssemos um especialista à nossa disposição lá no campus, ia ser ótimo. Gente, eu acho que o silêncio faz com que a gente encerre, então, a nossa atividade agora pela tarde. Lembrando a vocês que às 19 horas, então, vai ter a palestra, que vocês vão garantir a presença lá. E muito obrigada, então, por contribuir para esse crescimento coletivo, né? As pesquisas de vocês, com certeza, são um alento, né, para que a gente, para nós que estamos aí trabalhando e tentando sempre o melhor, né? Como diz a Samira, não é não é o ideal, mas é sempre buscando melhorar, né? A partir das nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Parabéns a todos e a todas. Um abraço. Bom vê-los, né? Coisa bem boa olhar outras pessoas para falar sobre o que a gente está vivenciando, pesquisando, enfim. Obrigada, tchau, colegas. Até daqui a pouquinho, no final de semana. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Tchauzinho. Inessa, parabéns. Oi, parabéns para nós. Vou parar de gravar. Vou parar de gravar agora. Oi, Dani. Deixa a Raquel parar de gravar para eu falar.